Pegando esse gancho, qual é a diferença que a gente sente no sonho? Quando eu sei que é uma projeção e quando foi um sonho? Aqui tá Então, a projeção... Pegando o gancho aqui das perguntinhas. É que, pegando o gancho já, são vários tipos, né, de projeção. Quando a gente projeta, né, que é o psicossoma, ele Desculpa, sai... gente, tá dando crise de tosse. Não. O psicossoma, ele desprende e sai. Só que assim, a gente também tem o corpo, o nosso corpo mental. E ele pode ir sozinho, a gente pode ter uma projeção mental só. E o psicossoma ficar, ou vamos dois. Então é diferente. Quando é mental só, a gente só enxerga o ambiente. Quando você tá projetado, você consegue sentir. E a diferença, assim, o sonho, a gente vê o que está acontecendo, mas na projeção é muito real. Você consegue ter o tato de tocar, de pegar, de sentir cheiro. Eu costumo dizer que, tipo assim, todas as vezes que eu sonho, que eu não esqueço do sonho, foi uma projeção. Porque é a única explicação, porque todo sonho eu esqueço. Geralmente aqueles sonhos que a gente fala, nossa, foi muito real. Eu senti tudo, eu peguei, Sim. Já é para prestar atenção, porque é bem real. A projeção, você tem essa... É que quando a gente não sabe, a gente já está sonhando, né? Sim. E aí... É difícil pra gente entender. Sim. É difícil. Eu compreendo. Eu demorei muitos anos para entender, para aceitar isso. O meu maior problema é que agora eu sei quando é sonho e quando não é. Então, Sim. como que você sabe? Como que você identifica? Para ajudar quem tá... Porque, assim, eu comecei a ter algum tipo de experiência. Eu sempre fui muito... Desde a da época que eu... Desde criança, na verdade, né? Eu falo que a minha família, ela veio do espiritismo. Minha mãe se converteu, eu me converti. Eu nunca fui do espiritismo, mas eu convivi ao meio deles. Né? Tem os tias que eu amo de paixão até hoje. Minhas tias são um amor assim, tipo, mas assim, elas continuaram e a gente saiu. Entendi. Então, tipo, no começo houveram aquelas um pouquinho divergência de pensamento, tudo. E hoje, tipo, lógico que nós nos frequentamos, né? Continua a mesma coisa. Só que, tipo assim, no começo, pra gente que se converte, você sabe que o evangélico, ele acaba sendo muito preconceituoso. E radical, né? Radical, né? E aí, na infância, era engraçado, se eu falar que eu nunca me dei bem com eles. Eles nunca gostavam de mim. Não gostavam, mas eu via. Aí eu falava, mãe, tô vendo um negócio passando. Minha mãe, outro menina. Não, e geralmente, né, tudo não é do capeta, né? Não, mas a mãe não falava essas coisas. Não, mas geralmente né? Aí eu falava, mãe, mas é um negócio passando aí, mãe. Ela, outro menina. Então ela normalizou aquilo pra mim. Então eu passei a não sentir medo. Mas desde a minha infância, aos 7 anos, a minha primeira memória ali, eu via muita coisa. Né? Então, quando eu me converti, o que eu passei a fazer? Eu passei dentro da igreja buscar dons. Eu falei, não, já que eu tô aqui dentro da igreja, eu quero um monte de dom. Eu quero dom de fogo, eu quero dom daquilo, dom daquilo. E eu comecei a buscar aquilo em oração. E Deus, como é soberano e maravilhoso, ele foi me dando dons, até que eu obtive o dom de discernimento espírita, que é o dom de visão, né? E, tipo assim, às vezes acordada, eu já ouvia as coisas, eu falei assim, bem, né? Tô vendo, né? Então, eu meio que trabalhei o meu lado espiritual desde sempre, né? Principalmente ali na igreja. Hoje eu não frequento mais a igreja evangélica, por isso que eu falo que eu me considero cristã, né? Gosto de ver pregações, eu gosto de ver várias coisas, gosto de ver sobre o mundo astral, astrologia, eu gosto de ver de coisa porque eu gosto de conhecer tudo. Só que aí nos sonhos eu comecei a ter alguns tipos de sonhos, né? Com todo esse trabalho mental que eu tive ali, o espiritual que eu tive de aflorar isso em mim, eu comecei a sair e eu achava que era sonho. E aí teve uma vez que eu fui morar num lugar, e aquele lugar era um lugar, aquele bairro era um lugar muito pesado.
que acordada eu vi coisa. Eu falei, cara, isso aqui é muito pesado. E aí eu fui dormir. Quando eu fui dormir, logo depois de algumas noites, eu falei, eu preciso dar uma volta para ver como que é esse lugar aqui. Eu saí da minha cama, levantei, fui pra rua, dei uma volta no quarteirão. Quando eu tava lá, quase para voltar para casa, eu falei, eu preciso voltar, tô muito longe. Começou as coisas a se desconfigurar na minha visão, e eu tô muito longe, tô ficando. E eu comecei a me ver nua. Aí eu falei, cara, eu tô sem roupa na rua, e eu voltava. Aí eu sei que eu consegui chegar com muito esforço novamente pro prédio, voltei, entrei na casa e dormi. Aí eu acordei. Eu falei, tive uma experiência diferente. Então, por isso que eu falo, foi um sonho que eu não esqueci. Eu tive que sair para ver o que tinha ao redor daquele bairro. Essa tua projeção, ela foi uma projeção espiritual, porque você saiu realmente do seu corpo e, logicamente, você não anda, mas eu você achei que era sonho. Sim. Exato. É o que aconteceu comigo, que aí, como a Serena falou, que a gente pode já também emendar, que a gente de criança começou a ter visões, começou a viajar, sair voando. É assim Sim. mesmo, viu, gente? Não é loucura, não. E eu tô falando isso porque aí é o que você falou. Aí eu, como criança, aí você via muita coisa feia, muita coisa bonita, aí é uma diversidade incrível das coisas que você pode estar passando naquele momento, enxergando, etc e tal. E naquela época, né, hoje é mais aberto a gente poder falar isso, e eu sempre fui muito reservado. E hoje eu estou me vendo aqui no Conexão falando sobre isso. Ai, meu Deus.